Eu já falei disso antes, e olha, vocês vão ouvir outras vezes. A história não se repete, mas ela ecoa. E já que até os integralistas estão de volta, me deixem retornar um eco do passado para falar de hoje. Em 1935, os comunistas, com a ajuda da União Soviética, haviam tentado um golpe de Estado. Em 1938, os integralistas tentaram um golpe. Mas quem deu o golpe mesmo foi o próprio presidente da República, Getúlio Vargas, em novembro de 1937. Mas vamos para uns dias antes do golpe de Estado do Getúlio. 17 de outubro de 1937, Jornal Correio da Manhã, num editorial. O melhor adubo para a extrema-esquerda é a extrema-direita desatinada e vice-versa. Soa familiar? Esse trecho próximo vai soar ainda mais. Quem não é integralista é comunista. Afirma-se isso diariamente pela imprensa, em solenidades por todo o Brasil. Você já ouviu isso, né? Aposto que foi ou no Twitter ou no Facebook. Não estamos vivendo a repetição da história. Vivemos um eco dela. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Na imaginação política das pessoas de hoje, Getúlio era de esquerda e a ditadura militar de direita. Sabe, nesse ano 37, vários políticos foram presos, vários jornalistas, artistas, barbaramente torturados, cadeias sujas, as pessoas ficavam com umas doenças horríveis. Não eram só comunistas e integralistas. Pedro Ernesto, por exemplo, ele havia sido prefeito do Rio de Janeiro, um senhor moderado. Depois de quase 3 anos de prisão, ele foi solto. Estava muito mal, morreu meses depois. Foi ditadura de verdade. Não tem ditadura amena. Muita gente morreu porque pensava diferente nos tempos de Vargas. Não convenci? Para dar seu golpe em 1937, Getúlio apresentou o que seria um novo plano de revolução comunista. Ele precisava, dizia isso, né, de poderes para impedir. Era falso. Sabe quem escreveu o plano falso? O capitão Olímpio de Mourão Filho. Sabe quem foi o primeiro a botar tropas nas ruas em 31 de março de 1964? O general Olímpio de Mourão Filho. Quando fechou o regime, Getúlio baixou uma Constituição nova, chamou um jurista da sua confiança e o homem escreveu, em prazo recorde, uma Constituição inteira. Se inspirou na Constituição fascista da Polônia. O autor? Francisco Campos. Em 1964, os generais precisavam de uma legislação que desse uma cara de legalidade, de uma base legal para a ditadura. Baixaram o Ato Institucional de número 1. Quem escreveu? Chico Campos. Os amigos o chamavam assim, Chico. O Brasil do século XX tinha essa reserva de pessoas que arrumavam os golpes, sabe? A política brasileira, ela tem um ciclo. Vem um período de abertura democrática, dura mais ou menos uns 30 anos. Aí o regime vai se desgastando, a população pede ordem. Vem um autoritário. O autoritário mantém controle por uns poucos anos. Aí ele se desgasta. Por exemplo, a Primeira República é interrompida pela Revolução de 1930. A República de 45 é interrompida pelo golpe de 1964. A República de 85... Calma, a gente chega lá. Tanto em 30 quanto em 64, a Constituição foi suspensa e a legalidade quebrada. Direitos foram cassados. Em 36, 37, Getúlio já estava desgastado. Havia muita insatisfação na rua. E em 38, haveria eleições presidenciais. Em 1968, os generais estavam muito desgastados. Havia muita insatisfação nas ruas. O que fizeram ambos? Veja, o Estado já era de exceção, embora light. Getúlio fez o Estado Novo. Os militares baixaram o AI-5. Fecharam mais os regimes. Apertaram as ditaduras. A gente costuma chamar isso de golpe dentro do golpe. Se não apertassem ali, caíam e um novo período de abertura viria. Ao apertar, adiaram o fim. A gente olha muito para o próprio umbigo aqui no Brasil, sabe?
Achamos que as coisas que acontecem aqui são sempre coisa nossa, fomos nós que fazemos. Só que nós somos parte de um mundo. Salazar em Portugal, Franco na Espanha, havia muitas ditaduras parecidas com as de Getúlio pelo mundo. Assim como a América do Sul toda entrou em regimes militares entre 60 e 70. Nós não somos uma ilha, nós fazemos parte do todo. E voltamos ao ciclo. Depois de uns 30 anos, a República de 85 entrou em crise. A população quis uma saída autoritária. Os cientistas políticos chamam de um Bonaparte. Alguém para dar ordem. A história não se repete, ela ecoa. Jair Bolsonaro é um autoritário, mas foi eleito e a Constituição segue de pé. Ele pressiona a democracia. Acha que devia poder fazer o que quisesse sem Congresso Supremo. Mas não pode, não consegue. Não tem o brilho do Getúlio ou do Geisel. Aliás, muito cá entre nós, nem o do Figueiredo. Mas tudo bem. Olavo de Carvalho também não é nenhum Chico Campos, né? Continuamos fazendo parte do mundo. Viktor Orbán, Boris Johnson, Donald Trump. Vários autoritários eleitos estão pressionando os limites constitucionais por aí. Historicamente, a tolerância da população brasileira com esses autoritários dura uns poucos anos. Estar desgastado e dar um golpe num regime de exceção é uma coisa. Com as pessoas tendo liberdade de dizer o que pensam, de irem para a rua protestar quando desejam, aí é muito mais difícil. Se essa leitura da história estiver correta, esse período autoritário vai ser muito menos doloroso do que os outros. Vai também ser muito mais curto. E claro, tem o editorial do Correio da Manhã. Para a direita, todo mundo é comunista, para a esquerda, todo mundo é fascista. Sabe qual é a diferença? Naquela época, o fascismo era forte e atuante no Brasil, além de subsidiado por Itália e Alemanha. O comunismo era forte e atuante no Brasil, além de subsidiado pela União Soviética. Hoje, os fascistas e comunistas de verdade, eles são uns poucos. Parece maior porque virou esse cacoete de debate. Em 1937, não, era literal. Hoje é só exagero retórico. Sabe o que isso tudo quer dizer? No arco da história, nós melhoramos. A democracia é forte o suficiente para não romper nem no momento em que a população busca autoridade. Para que seja curto mesmo, democratas precisam pontuar cada instante de autoritarismo. Fazer isso usando as liberdades da democracia. Aí, quem sabe, no próximo ciclo, a coisa fica ainda mais amena até desaparecer. Eco tem disso. Vai ficando mais fraco, até que some.